Oi gente, tudo bem? Eu quero fazer 3 perguntinhas para você. Como seria se você pudesse ajudar mais pessoas a ter mais saúde e bem-estar? E como seria se você pudesse ser reconhecida por essa ajuda? E como seria ainda se você tivesse a gratidão dessas pessoas? Eu vou ensinar de forma fácil, prática, rápida e didática tudo o que a gente aprendeu nessa nossa jornada, para que você desfrute ao máximo e com segurança, não só para você, mas para as pessoas que você ama. É uma espécie de curso que eu adoraria que tivesse lá atrás, quando a gente começou a usar os óleos essenciais. E a página nasceu de forma totalmente despretensiosa. E quanto mais a gente estudava, mais a gente queria contar para o mundo todo todas as riquezas que os óleos essenciais nos oferecem. O Rodrigo sempre fez a maior parte dos textos e eu sempre adorei interagir com todas vocês, seja pela página, seja pelos inbox. E nos últimos 2 anos a página veio crescendo cada vez mais e a gente foi ficando cada vez mais apaixonado em conhecer mais coisas para poder compartilhar com todas vocês. Eu tive contato com milhares de pessoas que acabaram se envolvendo comigo no nosso dia a dia. E enquanto eu estava ali me divertindo, interagindo com todos vocês, o Rodrigo ficou pesquisando uma imensidão de cursos, uma infinidade de referências bibliográficas e trouxe pra gente. E com tanta dedicação e estudo pra gente poder aprender cada vez mais, para poder repassar para vocês na página da Riqueza dos Óleos Essenciais, a gente foi, há mais ou menos 1 ano atrás, organizando um pouco mais esse nosso projeto. E aí, eu compartilhei com o Rodrigo que eu acredito que a gente tem um sonho. A gente quer uma aromaeducadora por família no Brasil. Obviamente que não vai dar para poder ensinar todo o conteúdo que a gente aprendeu nessa jornada, mas a gente separou de forma organizadinha todo o conteúdo básico para poder te ensinar. Essa série vai te ajudar a abrir a mente e te dar uma infinidade de possibilidades para poder utilizar cada vez mais e com mais segurança os óleos essenciais. Existem várias formas de responder essa pergunta e eu vou explicar as principais. Só que antes eu vou falar alguma coisa bem básica, mas também muito importante: a diferença entre essência e óleo essencial. Não confundir gato por lebre, porque óleo essencial é muito mais que só um cheirinho gostoso. E eu vou listar aqui para vocês as 10 principais diferenças para que você entenda de uma vez por todas. 1. Essências são sintéticas. Óleos essenciais são naturais. 2. Essências têm corantes. Óleos essenciais têm coloração natural. 3. Essências são feitas em laboratórios e óleos essenciais são presentes da natureza. 4. Essências são baratinhas, mas sai bem caro, viu? Óleos essenciais têm muito valor e o preço bem mais elevado que as essências. 5. Essências têm aromas mais fortes e menos duradouros. Os óleos essenciais, quando são usados em perfumes ou em massagens, eles permanecem na nossa pele. 6. Essências são geralmente vendidas em frascos plásticos. Óleos essenciais são vendidos em frascos âmbar de vidro. 7. Essências são misturadas com óleos minerais, aqueles derivados de petróleo. Óleos essenciais de boa procedência tem composição 100% puro. 8. Essências só tem cheirinho gostoso, mas podem fazer mal, hein? Óleos essenciais têm princípios ativos e propriedades terapêuticas. 9. Essências podem causar alergias e óleos essenciais raramente ocasionam reações alérgicas. E para finalizar, a melhor de todas elas: essências provocam ânsia e dor de cabeça. Óleos essenciais curam até os males causados pelas próprias essências. Óleos essenciais podem parecer caros a princípio, mas o custo por gota é sempre de centavos, com exceções, claro, de alguns óleos mais caros, né? E cada gota é uma explosão de potência e possibilidade de usos. Agora que não dá mais para confundir essência com óleo essencial, eu vou explicar o que são os óleos essenciais. E vou explicar de 5 formas. Óleos essenciais podem ser definidos pela forma como são obtidos. Óleos essenciais são produtos obtidos por hidrodestilação, destilação a vapor
destilação a seco de materiais naturais, o processamento mecânico ou prensagem. E ainda no caso de algumas flores mais delicadas, por uma técnica que se chama enfleurage, quando a gente tem os absolutos. Os óleos essenciais podem ser extraídos das pétalas de uma flor, das folhas de uma planta, do tronco ou da resina de uma árvore, da casca de um fruto, de uma semente, de uma raiz e até mesmo de um rizoma. Óleos essenciais podem ser definidos por sua química complexa. Eles são compostos orgânicos, aromáticos, voláteis, lipossolúveis. Traduzindo, são substâncias naturais que evaporam facilmente, mas que permanecem mais tempo quando são diluídos em gorduras, como os óleos vegetais carreadores. E dependendo da aplicação, eles também se diluem em álcool ou sais de banho. Sabia que existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos? Cada um com a sua química única, que proporciona diferentes aromas e benefícios para as plantas. E para a gente também, né? Ah, e tem uma curiosidade. Apesar do nome óleo, os óleos essenciais não são uma gordura, porque não possuem ácidos graxos na sua composição, mas minúsculas moléculas orgânicas variadas com o aspecto de um óleo fino. Para que você tenha uma ideia, cada óleo tem de 20 a 200 substâncias químicas com princípios ativos muito bem definidos e cientificamente estudados. A gente gosta sempre de dizer que um óleo essencial funciona, quer você acredite ou não, porque não é um efeito placebo e nem depende de sugestão emocional. É a sabedoria da natureza e a sua química orgânica em benefício da saúde dos seres vivos. Os óleos essenciais ficam normalmente na superfície das plantas. Por isso que quando a gente pega numa planta aromática, o cheiro fica na nossa mão. É óleo essencial. Os óleos essenciais são produzidos nas células secretórias das plantas aromáticas, que usam os nutrientes do solo e da água e a luz e o calor do sol no processo de fotossíntese. Eles ficam armazenados em uma pequena bolsa, bem estruturadinhas, formando uma espécie de estoque de óleos essenciais que as plantas produzem para sobreviver. Eles servem para reprodução, proteção e até mesmo regeneração. A química dos óleos essenciais tem efeitos práticos que ajudam as plantas a repelir pragas, a atrair insetos para reprodução, como é o caso das abelhas, e podem ainda ajudar a planta a se curar das infecções físicas e até mesmo de lesões. Eu quero lembrar um pouco como surgiu o uso dessas riquezas no mundo. Há muitos séculos os óleos essenciais são usados, mesmo que a gente não saiba exatamente o início. Os primeiros usos primitivos foram por bálsamos, ervas aromáticas e resinas usadas para embalsamar cadáveres nas cerimônias religiosas milhares de anos atrás. Outro uso documentado dos óleos essenciais foi em 2000 a.C., em livros escritos em sânscrito pelos hindus. Eles tinham um conhecimento mais rudimentar para destilar os óleos essenciais. E nós temos também relatos dos persas e dos egípcios. Muitas das ervas que a gente conhece eram usadas por eles lá atrás, como o próprio capim-limão, faziam perfumes, usavam nas cerimônias religiosas e também com alguns fins terapêuticos. A quinta forma de entender os óleos essenciais é do ponto de vista energético. Eles são presentes da Terra, são a melhor representação de Gaia, são a alma das plantas, a força vital da natureza. São agentes naturais ativos, são gotas de energias que as plantas acumulam e que generosamente nos dão de presente. A gente é testemunho de como eles transformam a vida das pessoas. Não só quem utiliza, como a vida de quem produz, passando pela transformação da vida das pessoas que são engajadas em ensinar sobre o uso seguro dos óleos essenciais. O importante de tudo isso é que você entenda quais são esses principais erros, para que você não os cometa durante o uso dos óleos essenciais. Não é para não utilizar, é pelo contrário. Se você conseguir compreender e absorver quais são esses principais erros, você vai poder utilizar muito mais vezes e com muito mais segurança todos os óleos essenciais.
Erro número 1. A maioria das pessoas acha que para começar a usar os óleos essenciais é importante saber tudo sobre eles. Calma, gente. Você pode começar devagar, ir experimentando cada um dos óleos essenciais. Os 5 principais óleos essenciais do mundo são lavanda, hortelã-pimenta, melaleuca, limão siciliano e o olíbano, o rei dos óleos essenciais. E a gente tem ainda 2 óleos essenciais aqui do Brasil, a tangerina e a copaíba. Erro número 2. Esse erro é exatamente o oposto do erro anterior, porque muitas pessoas acabam ficando um pouco empolgadas quando conhecem e começam a experimentar os óleos essenciais e saem por aí indicando para todas as pessoas. Erro 14. Você sabe onde e como os óleos essenciais que você utiliza são produzidos? Entender onde, quem são as pessoas, qual é o tipo de clima, qual o solo, qual a energia envolvida no plantio, na colheita, qual a comunidade está envolvida em todo esse processo é extremamente importante. Este erro nem sempre é considerado pelas pessoas, porque as pessoas acabam adquirindo um determinado óleo essencial olhando apenas o vidrinho ou, quem sabe, considerando até mesmo o preço. Erro número 15. Nem todo óleo essencial caro é bom, mas todo óleo essencial bom é caro. Cada gota vale cada centavo investido quando se trata na qualidade dos óleos essenciais. Vai ter uma enorme diferença no grau terapêutico, na pureza e na potência. Isso, imagina você utilizando na sua saúde e na saúde de quem você ama. E agora não tenho nem como demonstrar, mas esse é o último erro e é o erro número 16. Você tem certeza da qualidade do óleo essencial, do vidrinho que está aí na sua casa? Isso porque o teste mais básico apresentado pela maioria das empresas, e nem são todas que apresentam, é a cromatografia gasosa. Algumas empresas apresentam testes antigos, outras sequer te apresentam. Por isso eu te pergunto de novo, você tem certeza da qualidade do óleo essencial que está aí na sua mão, no vidrinho da sua casa? E ainda, você tem certeza da ética da empresa que te apresenta uma cromatografia antiga ou que ainda pode ser que dilua o óleo essencial depois de ter feito esse teste? Você tem certeza do padrão orgânico ou superior do óleo essencial que está aí na sua casa? Mas tudo isso se resolve de uma forma muito fácil, porque se você estiver comprando óleo essencial de uma empresa séria e comprometida com a qualidade e a transparência dessas informações, tá tudo resolvido. Um óleo essencial de qualidade tem 4 características: pureza, potência, eficácia e elevado grau terapêutico. E eu sei que tem gente que, por desconhecimento, prefere comprar óleo essencial que é mais barato, mas que pode estar diluído e pode não ser puro. E aí, gente, o barato sai caro e você pode pagar com a sua saúde. Se você fizer a conta entre um óleo essencial de qualidade e um óleo barato, o custo por gota tem a diferença de poucos centavos, mas tem uma diferença enorme na qualidade, é realmente algo incomparável. E aí muita gente me pergunta: mas Thaís, como é que as outras empresas conseguem ter preços tão mais baixos? E a resposta é simples. Algumas empresas têm óleos essenciais mais baratos porque existem algumas formas de adulteração e de falsificação que são fáceis de serem feitas e quase imperceptíveis sem um teste de laboratório. Só que eu disse quase, viu? Quando se trata de óleo essencial, qualidade tem preço e vale a pena pagar. Todo mundo precisa ficar atento com as possíveis adulterações existentes. O mais comum são óleos essenciais sendo vendidos diluídos em óleos vegetais e com a densidade próxima do óleo essencial. E as pessoas acabam achando que estão usando algo puro. Uma outra fraude de óleos essenciais é a troca desses óleos. Tipo quando as empresas vendem assim melissa, que é um óleo caro pelo valor terapêutico, pelas dificuldades de ter uma boa extração. Mas na verdade é capim-limão. Um óleo essencial que é muito mais barato. Então, gente, muito cuidado com promessas falsas, tá? E sabe que também existem inúmeras formas para poder certificar a pureza, a eficácia, a potência e o grau terapêutico. Na verdade, tem pelo menos 8 testes.
O mais comum é a cromatografia gasosa. E pensar que tem empresa que nem disponibiliza a cromatografia gasosa dos óleos essenciais que vendem ou publicam de anos anteriores, sem nem dar satisfação sobre o lote que está na prateleira, gente. Imagina a cromatografia com mais de 3 anos. Se forem dos óleos essenciais que realmente estão na prateleira, eles certamente já vão estar vencidos, né? E o pior, tem empresa que apresenta a cromatografia, só que dilui os óleos depois. Porque aí eles vendem um óleo diluído, só que apresentam a cromatografia genérica e que teoricamente é de um óleo puro que tá aí no vidrinho na sua mão. Só que não dá para confiar, né, gente? E é por isso que a gente só confia em quem apresenta a cromatografia atual e do lote que tá marcado no vidrinho que a gente compra. Mas a verdade é que o cuidado com os óleos essenciais começa por plantar e destilar nos melhores lugares do mundo um alecrim do Marrocos, um limão da Sicília, a melaleuca da Austrália, o ylang-ylang feito em Madagascar, o sândalo e o capim-limão lá da Índia. Imagina você ter uma lavanda fina da Bulgária, que é melhor que a francesa em presença de linalol e de acetato de linalila. E no Brasil, os cítricos tangerina, laranja, limão Tahiti e a incrível da Copaíba. E imagina só a diferença da qualidade? Com o melhor clima e solo para cada um dos óleos essenciais, a química que tem neles fica muito mais potente. E ainda tem mais. A energia das pessoas no manuseio, será que elas estavam felizes? Será que elas são remuneradas de forma justa? Será que as suas famílias são bem cuidadas? E tem um outro detalhe. É fundamental que as plantas não tenham recebido nenhum tipo de veneno ou de pesticida, né, gente? Imagina ter que desprezar um lote inteiro de melissa, por exemplo, porque alguma coisa no processo prejudicou o resultado final? Pois é, gente. Eu sei que existem empresas sérias que fazem isso, mesmo abrindo mão dos lucros, mas não prejudicando as pessoas que vão consumir aqueles óleos essenciais. Esse caso aconteceu há mais ou menos uns 2 anos com a empresa que a gente escolheu para poder ser os nossos óleos essenciais. É uma empresa chamada doTERRA, que tem o nome em latim que significa presentes da terra. Esse episódio da melissa aconteceu na época que a gente começou a procurar por marcas confiáveis para a gente desenvolver a nossa missão de educar as pessoas sobre as riquezas da natureza. Foi um pouquinho depois que a gente criou a página Riqueza dos Óleos Essenciais. E aí eu quero aproveitar para contar uma outra coisa. Tem algumas pessoas que estão com um pouco de receio da chegada de um concorrente tão sério e tão respeitado. E também tem um monte de gente que não gosta que a gente fique ensinando de graça tudo que a gente aprendeu e sabe. Então, de vez em quando, aparecem uns haters aí, mas a gente não liga. Você que está com a gente há algum tempo sabe da nossa seriedade e do nosso propósito. Eu, o Rodrigo e todos os aromaeducadores prezamos pelo ensino do uso seguro dos óleos essenciais. E a gente tem como premissa usar óleos essenciais que a gente realmente pode confiar. E eu vou aproveitar para responder aqui a pergunta que a gente mais recebe em todas as redes e em todos os momentos. Qual a marca de óleo essencial que vocês indicam? As pessoas acabam me perguntando também quais das marcas a gente não indica. E aí a primeira coisa que eu respondo é: a gente não fala mal de ninguém, mas a gente só tem confiança de indicar a doTERRA. Ela nasceu há 10 anos obcecada pela qualidade, por produzir os melhores óleos essenciais do mundo. Só que como ela não tinha uma referência, ela decidiu criar um padrão rigoroso de qualidade e contratou outros laboratórios para certificar os óleos com a cromatografia gasosa e outros 7 testes. Essa certificação se chama CPTG. E acreditem, muitos lotes dos produtores são reprovados e são devolvidos quando eles não estão no padrão da doTERRA. E eu vou confessar para você que o que eu mais amo na doTERRA é a forma como ela cuida e ajuda os produtores e as suas famílias. É uma empresa que pensa com responsabilidade social, com responsabilidade ambiental, com responsabilidade econômica para essas famílias. E isso certamente é um dos segredos da qualidade e da energia dos óleos essenciais da doTERRA. Mas eu quero que fique claro uma coisa: eu não estou dizendo que não existem empresas no Brasil que tenham qualidade, tá bom? Elas certamente existem.
só que nenhuma tem a transparência e os critérios de qualidade da doTERRA, que pra gente é realmente muito fundamental. Então vamos lá. O que é uma sinergia ou um blend? É a junção de 2 ou mais óleos essenciais em que eles acabam se potencializando quando unidos. Várias empresas que têm as suas áreas com pesquisa, elas acabam encontrando uma determinada necessidade e produzindo a sinergia com a melhor junção dessas químicas dos óleos essenciais. E eu fiquei tão encantada para entender como é que essas sinergias são feitas e como é que essa magia acontece, que eu fiquei em busca de quais são as regras para poder fazer essas sinergias. Eu descobri que existem 3 formas. Uma, essa que as empresas usam para poder produzir as suas próprias sinergias, e outras 2 que acabam sendo usadas na perfumaria, uma um pouco mais simples e uma um pouco mais complexa. E a forma mais fácil e mais conhecida e utilizada na perfumaria desde os primórdios leva em consideração 3 tipos de óleos essenciais. A gente tem os óleos de base, a gente tem os óleos de corpo ou coração, que eu prefiro chamar de coração, e a gente tem as notas de frente. É super importante que nessas sinergias as notas de base entrem primeiro nas formulações, tá bem? E deixa eu falar então um pouco mais para você sobre as notas de base. Elas são notas, ou sejam, óleos essenciais que são menos voláteis. E é por isso que elas entram primeiro na formulação. Quando a gente faz, por exemplo, uma receitinha de sabonete, a gente coloca as notas de base para poder garantir que os demais óleos essenciais que a gente vai usar funcionem dentro dessa nossa sinergia, ou seja, que eles continuem aparecendo. Já as notas de corpo ou de coração são as que mais predominam nas nossas sinergias. Quando a gente coloca ali num difusor, depois de colocar as gotas de base, que a gente coloca as notas de coração, são elas que permanecem, que perduram no ambiente pra gente. É a maior parte da composição das nossas sinergias e por isso elas são tão importantes. Já as notas de frente ou de cabeça são aqueles óleos essenciais que volatilizam super facilmente no ambiente e é por isso que eles precisam entrar por último nas nossas sinergias. Então, resumindo, comece fazendo uma sinergia com 3 óleos essenciais apenas. Inclua um óleo essencial de base, inclua um óleo essencial de coração e inclua um óleo essencial de frente. Faça o teste e veja como eles vão se comportar e como o aroma vai ser para você. Então é isso que você precisa saber de forma bem resumida sobre o que são sinergias. E se você quiser saber um pouco mais, a apostila C6, que faz parte do nosso projeto de Aromaeducadores. Lá tem muito mais informações com detalhes e que você vai se encantar ainda mais pelas sinergias. Tem uma tabelinha incrível que o Rodrigo ficou estudando por horas a fio, várias referências bibliográficas do mundo inteiro para poder encontrar as melhores combinações para os principais óleos essenciais. São 10 combinações, gente. Eu separei os 10 vidrinhos preferidos e eu vou apresentar eles para vocês. São 7 óleos essenciais puros e 3 sinergias incríveis. E eu vou começar pela queridinha do mundo e do Brasil também, a lavanda. Ela é conhecida como o óleo que tudo acalma. Ela não é apenas o óleo essencial mais vendido do mundo, como foi também a nossa primeira experiência com os óleos essenciais. Você conhece alguém que sofre de estresse, ansiedade ou até mesmo de insônia? A lavanda tem propriedades calmantes e relaxantes. Experimenta então colocar uma gotinha no seu travesseiro antes de você deitar e você vai ter uma ótima noite de sono. A lavanda é também uma ótima aliada nos cuidados com a ansiedade e com o estresse, por ter uma elevada quantidade de linalol, mais ou menos 42%, e mais ou menos 40% de acetato de linalila. E emocionalmente, ela super ajuda quem é mais tímido, quem tem mais dificuldade para se comunicar. Então, é impossível não se apaixonar pela lavanda. E agora eu vou falar de um óleo essencial que está comigo em todos os momentos e que forma uma dupla incrível com a lavanda.
Muita gente conhece como tea tree, árvore do chá. Só que o nome mais usado mesmo é melaleuca. Você conhece? Ela tem, na sua química orgânica, alguns terpenos. Sabe o que isso significa? Que a melaleuca tem propriedades antibacterianas, antivirais e antifúngicas. Dá para usar na unha, por exemplo. Ela é usada por séculos pelos aborígenes lá da Austrália para poder recuperar a ferida na pele. Eles faziam assim, amassavam as folhas da árvore do chá para poder liberar então os óleos essenciais que estavam na folha. E aí eles colocavam na pele ferida. Eu uso todo dia no meu corpo, em sinergia com a lavanda e com algum creme hidratante que não tenha nenhum tipo de composto mineral ou parabeno, fazendo então a minha famosa melavanda. O terceiro óleo essencial que eu vou contar para vocês entrou na minha vida já para a lista dos meus queridinhos. Ele é um óleo que a gente tem que ter orgulho, porque ele é brasileiro e extraído de uma forma extremamente sustentável e com muito amor na nossa Amazônia. Ele é extraído da resina dos troncos mais grossos e exuberantes das copaíferas. É a copaíba. E o que vocês acham que eu fiz? Enfiei ele na minha receitinha de lavanda e melaleuca e criei uma nova receita chamada Melavaíba. A copaíba tem propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Isso porque o principal componente químico dela é o cariofileno, também encontrado nos óleos essenciais de cravo e de canela. Ela faz uma incrível sinergia com o olíbano e auxilia nos casos de inflamações crônicas em músculos e juntas. Tem um outro uso que inclusive me beneficia. Sabe aquela pessoa super agitada mentalmente que de vez em quando perde o foco do que está fazendo porque está pensando em outras 1000 coisas? Copaíba nela no difusor sônico, gente. Eu faço isso com o Rodrigo nos dias que ele está mais agitado e é uma maravilha. Você também pode usar a copaíba junto com a lavanda no difusor à noite, ou até mesmo com um sândalo para poder fazer uma meditação mais profunda. Faz o teste, me conta depois. O próximo óleo essencial é conhecido como óleo do despertar. É como se fosse o contrário da lavanda, tá, gente? O hortelã-pimenta é extremamente energizante. Quando eu acordo assim meio sem coragem, eu coloco hortelã-pimenta com tangerina, faço uma máscara assim, ó, em torno do nariz e ainda passo a mão na nuca para poder aproveitar o máximo possível dessa energia. Claro que eu tenho cuidado quando eu saio no sol e uso esse tipo de sinergia, tá, gente? Mas ó, pode fazer. Você vai ficar super disposta, produtiva e feliz acordando bem cedinho. Só que você deve se lembrar, inclusive, porque a gente mandou as apostilas C2 e C4, que esse é um óleo essencial muito poderoso e que por isso mesmo tem algumas restrições, tá bom? Quem tem pressão alta, gravidinhas, mamães que estão amamentando e bebês não podem utilizar hortelã-pimenta, tá? Por outro lado, esse é um óleo que alivia os desconfortos estomacais, como azia e queimação. Passa ele sobre o estômago, sempre diluindo ele em óleo vegetal carreador, que rapidinho você vai sentir os efeitos. E também ele é super potente para poder amenizar dor de cabeça, enxaqueca, tensão muscular nos ombros e até mesmo no pescoço. Eu já falei sobre 4 óleos e agora eu vou falar sobre 2 óleos essenciais cítricos que são incríveis: limão siciliano e tangerina. Os 2 precisam ser manuseados com muita cautela, porque os cítricos em contato com a pele e expostos ao sol podem queimar, tá bom? Você pode utilizar, pode inclusive usar nas massagens, mas precisa ficar sem expor ao sol por pelo menos 24 horas. Eu vou começar pelo limão siciliano, que tem um alto poder desengordurante e de purificação. Esse é o meu queridinho para poder usar no difusor pela manhã. O limoneno dele deixa a gente de bom humor, sabe? Como ele ainda tem propriedades químicas de beta-peneno, ele é um excelente antisséptico, antimicrobiano e antibacteriano. Eu uso ele inclusive nas receitinhas para poder limpar toda a minha cozinha e limpar os talheres.
E quando eu quero dar um brilho em algo que eu tenho de couro, eu misturo ele com algum óleo vegetal, que fica um brilho só. Já a tangerina é conhecido como o óleo essencial da criatividade. Quando a gente inala ela pela manhã, e aí pode ser junto com hortelã-pimenta, deixa a gente animada, deixa o dia todo iluminado. Santo limoneno, gente! Sabe quando a gente tá assim sobrecarregado de trabalho e com um monte de preocupação, mas precisa deixar a mente um pouco mais aberta para poder encontrar uma saída um pouco mais criativa ou até inovadora para aquilo que a gente está fazendo? Essa é a hora de usar a tangerina no difusor. E antes de entrar nas sinergias, eu vou falar sobre um óleo essencial muito, muito, muito especial. Ele é o mais renomado e precioso dos óleos essenciais das antiguidades, porque foi o mais valioso dos 3 presentes dados ao menino Jesus pelos reis magos. Ele é o rei dos óleos essenciais. Traz relaxamento, bem-estar, uma sensação de paz maravilhosa. E se você ainda não tem essa riqueza na sua caixinha dos tesouros, você precisa ter. Sabe de quem eu tô falando? Do frankincense, ou olíbano. Ele também é extraído de uma resina, assim como a copaíba. Tem um aroma quente, que remete à especiaria, sabe? Ele diminui e aprofunda a nossa respiração, ele aquieta a mente, traz uma sensação de proteção, sabe? Quase como um abraço. O olíbano tem propriedades anti-inflamatórias poderosíssimas. Ele tem propriedades cicatrizantes e é usado para rejuvenescimento da pele. É por isso que a gente vê um monte de receitas maravilhosas por aí para o rosto que tem essa riqueza. Ele é um óleo essencial base que forma sinergia facilmente com um monte de outros óleos. Tenta fazer uma sessão no difusor com olíbano e tangerina, por exemplo, você vai se apaixonar. Agora chegou a hora das minhas 3 sinergias, os meus 3 blends favoritos. E eu vou falar sobre as 3 que me ajudam com situações diferentes, mas que eu estou com elas o tempo todo. A primeira é a minha preferida, porque quando eu tô começando a sentir que meu corpo quer ficar doente, sabe? Eu já pego ela, coloco no meu difusor na hora de dormir e eu acordo simplesmente renovada. Ela se chama On Guard. Tem nas sinergias os óleos essenciais de laranja, cravo, canela, eucalipto e alecrim. Eu gosto sempre de explicar que essa é uma sinergia que forma uma espécie de escudo na gente, sabe? Inclusive no campo energético e emocional. Porque nesses casos, ela ajuda a nos proteger de energias negativas das outras pessoas. Sabe quando a gente fica perto de alguém que depois fica sentindo como se a gente estivesse sem força, assim? Como se aquela pessoa tivesse sugado a nossa energia? Pois é. O On Guard forma também um escudo pra gente nessas situações. E a gente fica lindamente com energia e brilhante. Beijinho no ombro, sabe? Já o Breathe é a melhor sinergia para o sistema respiratório. Vou mostrar para vocês a minha melhor forma de fazer. Caíram 2 gotinhas. Fazer uma conchinha assim com a mão e inalar umas gotinhas do Breathe por alguns segundos é o suficiente para você comprovar o que eu estou dizendo. Ele descongestiona, ajuda a diminuir o catarro e alivia inclusive os sintomas da sinusite. Agora então que o inverno está chegando, diluir ele em óleo vegetal e usar no peito ou na sola dos pés para dormir faz a gente acordar muito melhor. E quer saber mais? Ajuda a pessoa do seu lado a parar de roncar. O Breathe é uma sinergia que tem óleos essenciais de folha de louro, de eucalipto, de hortelã-pimenta, melaleuca, limão siciliano, cardamomo e ravensara. Uau, não é? Mas ó, como ele tem eucalipto e hortelã-pimenta, lembrete importante, não deve ser usado por crianças menores de 6 anos de idade diretamente na névoa. E como tem limão siciliano, precisa ter cuidado com a exposição ao sol, combinado? Do ponto de vista emocional, esse é um blend que ajuda com a tristeza, do luto e ajuda também quem tem claustrofobia.
Eu falo sempre que as vias aéreas se abrem e as emoções que estão trancadas aqui dentro também se abrem, sabe? Resumindo, vai te fazer muito bem. E por fim, a gente tem o Deep Blue, uma sinergia que é relaxante para os músculos e juntas e que está comigo sempre que eu tenho dores fortes nas minhas costas. Para quem não sabe, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco há mais ou menos uns 12 anos. Eu tenho a coluna um pouquinho prejudicada, sabe? Então, de tempos em tempos, eu sinto umas dores um pouco mais agudas. E desde que eu conheci o Deep Blue, vou mostrar para vocês, ele me acompanha. É uma sinergia que tem gaultéria, cânfora natural, hortelã-pimenta, tanaceto azul, camomila azul alemã, sempre viva e osmanthus. Ela pode ser aplicada diretamente no local da dor ou nos pontos de reflexologia que correspondem ao lugar que você sente em dor. Eu fico realmente muito melhor quando uso essa sinergia, gente. Ela também atua nos efeitos emocionais das pessoas que sentem algumas dores crônicas. As pessoas que sentem dores mais constantes acabam também tendo umas reações de nervosismo, sabe? Acontecem alguns casos de ficarem até isoladas porque elas magoam as pessoas que estão cuidando delas. Se você tem alguém próximo, na família ou algum amigo que tem alguma dor ou que se sente desse jeito, essa sinergia vai ajudar muito. Mas só para quem estiver convencida que merece ter os melhores óleos essenciais, aprofundar os estudos e se tornar uma aromaeducadora. Aprender para ensinar. Ah, e não é só mais essa apostila, são pelo menos 30 apostilas no total do PFA, que começa do A e vai até o E. E aqui você conheceu apenas algumas das apostilas Cs, que são de conhecimento. A gente vai ter o A1, que é para contar o início de tudo. Ficou faltando ainda você conhecer a C7, com uma super coleção de receitinhas. A C10, que conta a relação de signos e óleos essenciais. A C12, que vai te apresentar as melhores sinergias possíveis com os 10 óleos essenciais do Kit Brasil. A C13 e a C14, que fala sobre os óleos e as sinergias do Kit Família. E a C15, que tem uma coletânea de todos os óleos e sinergias disponíveis no Brasil, para você entender a melhor forma de incorporar os óleos essenciais no seu dia a dia e vibrar bem para o resto da vida. E por vibrar bem, entenda tanto os aspectos emocionais e psicológicos, quanto a saúde física do seu corpo. Como você está vibrando hoje? E quando eu falo no efeito vibracional dos óleos essenciais, eu tô falando de uma relação causa e efeito. Algo que vai funcionar mesmo que você não acredite. E eu vou começar falando sobre bioenergia, que é a energia natural e primordial de tudo que existe, incluindo vida orgânica. Existe uma infinidade de nomes usados para determinar bioenergia. Ela tem diferentes nomes nas medicinas tradicionais chinesas e japonesa, pela ayurvédica, pela cabala, entre tantas outras. Bem resumidamente, o que elas têm em comum é o entendimento que tudo que existe tem energia e essa energia, quando condensa, vira matéria. E quando a gente fala do aspecto psicológico, a bioenergia ganhou destaque com dois principais teóricos, Freud e Wilhelm Reich. Freud diz que as energias emocionais, quando elas são reprimidas e estão em desarmonia, elas causam doença. Já o Reich, que foi discípulo do Freud, chamou de orgônio a energia cósmica primordial existente. Também no século XIX, o surgimento da teosofia abriu infinitas portas para os estudos, aplicações e ensinamentos sobre as energias relacionadas ao yoga, aos chakras, aos mantras. É fato que o nosso corpo absorve energia até com o nosso ato de respirar e muito mais ainda com os alimentos que a gente consome. Captamos também energia através dos pontos específicos no nosso corpo, que na medicina Ayurveda recebe o nome de chakras. Mas esse é um assunto tão importante e fascinante que não coube na apostila C8. Ele ficou numa apostila separada que fala só sobre os chakras, a C9. E essa vai ser exclusiva para quem decidir participar do Programa de Formação de Aromaeducadores, o PFA.
E voltando a falar de bioenergia, é preciso entender que existe um fluxo de energia que passa por todos nós, por toda a vida orgânica. Nós somos energia e os óleos essenciais também são. Essa energia pode ser representada pela frequência vibracional eletromagnética. Vamos falar da forma como medimos a energia, definida em megahertz. A vibração saudável de um ser humano durante o dia varia de 62 a 68 MHz. Já os óleos essenciais possuem as mais elevadas frequências já medidas em substâncias naturais. Sabe o que é melhor? Os óleos essenciais têm um alto poder de se harmonizar a energia do ser humano. Em situações de estresse ou de doença física, há uma grande turbulência e variação na nossa energia vital. E é nessa hora que os óleos essenciais cumprem um papel incrível de nos restabelecer. Os óleos essenciais em sua vida vão te fazer muito bem. Vão melhorar a sua energia, sua vitalidade, melhorar sua saúde, seu bem-estar, sua pele, seus pensamentos, suas emoções e tudo que é consequência de você estar de bem com você mesma. Quem não quer essa paz de espírito conquistada pela harmonização no seu organismo? E você vai acabar percebendo o valor de uma vida com menos tóxicos e querer fazer mais e mais receitinhas naturais. Eu adoro e vou ensinar várias novas receitas no nosso grupo fechado de aromaeducadores no Facebook. As doenças se manifestam primeiro no campo energético, para depois se manifestarem no nosso corpo físico. Estudos científicos mostram que elevar a frequência não só previne doenças, como frequências específicas podem destruir alguns vírus e até mesmo combater células cancerígenas. O que não é uma surpresa, considerando a sabedoria da natureza que cria os óleos essenciais para proteção e regeneração das próprias plantas. Aliás, cada órgão do nosso corpo tem uma frequência específica, o que explica por similaridade vibracional como alguns óleos atuam de forma específica onde é necessário. É importante lembrar que os óleos essenciais, desde que puros, potentes e de elevado grau terapêutico, também alcalinizam o nosso organismo. Com isso, a gente fica mais resistente a qualquer doença. E tem uma outra coisa super importante. Óleos essenciais não coexistem com toxinas no nosso corpo e nem com pensamentos negativos. Por isso, os óleos essenciais de elevada vibração ajudam o nosso corpo a eliminar traumas, amarguras e outros sentimentos causadores de depressão. E agora eu vou falar uma outra coisa super importante para você, que não depende dos óleos essenciais, mas depende de uma escolha de vida que você faz. A forma como escolhemos vibrar os nossos pensamentos e emoções tem influência direta na elevação ou na redução da nossa vibração. É uma escolha sua. Você quer vibrar mais vida e muito mais amor? Você quer escolher vibrar com os óleos essenciais e com o prazer de ensinar as pessoas a viverem melhor? Você quer vibrar junto com a gente a concretização desse sonho de uma aromaeducadora por família no Brasil? E é por essas e por outras redescobertas dessa, digamos, medicina vibracional que somos extremamente gratos ao universo por ter revelado para nós a incrível riqueza dos óleos essenciais. E mais do que isso, por ter nos inspirado a criar o projeto de aromaeducadores. Está se sentindo mais energizada? Consegue sentir o chamado para essa missão, para ser parte desse time? Talvez você seja uma daquelas pessoas que está nos acompanhando caladinha, ou pode ser que você já esteja trocando mensagens comigo por inbox ou pelo WhatsApp. Só que isso não importa, seja quem você for, homem ou mulher, jovem ou idosa, profissional que já atua na área ou até mesmo uma amadora entusiasta, se você está assistindo esse vídeo, essa conversa é com você. E hoje eu tenho um chamado para te fazer e eu vou ajudar você a dar um novo passo na sua relação com os óleos essenciais. Um passo importante e significativo que vai ser muito fácil você decidir vir com a gente. Tem uma frase do Tony Robbins que eu gosto muito. É uma que ele diz assim: é nos momentos de decisão que o nosso destino é traçado. E esse é um desses momentos. E eu desejo de
coração que você consiga perceber essa oportunidade e agarrar ela para que a sua vida possa se transformar para muito melhor, da mesma forma que aconteceu comigo. Talvez você sinta que ainda não tem todas as informações para tomar essa decisão, mas essa conversa é justamente para você ter o suficiente para querer experimentar os 10 melhores óleos essenciais e sinergias do mundo, adquirindo eles com o nosso link de Aroma Educadores. Eu e o Rodrigo temos uma visão muito clara do que a gente quer e do que a gente vai construir. Nós acreditamos em um Brasil com uma aroma educadora por família e estamos engajados em uma única causa: inspirar pessoas especiais como você para formar uma grande rede de almas generosas e que querem trabalhar com o que amam, que desejam ser parte de um propósito maior de expansão da educação sobre o uso seguro dos óleos essenciais e que desejam ainda ter um profundo impacto na saúde das pessoas que amam. Que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para seguir segura e decidir se cadastrar hoje com a gente, garantindo uma das vagas limitadas e gratuitas que a gente vai disponibilizar. Quem aceitar o nosso convite de adquirir e experimentar os melhores óleos essenciais do mundo vai poder fazer gratuitamente o programa de formação de aromaeducadores, um curso que certamente valeria de R$2 a R$3.000, como tantos outros que a gente vê por aí. Você é a pessoa certa para decidir hoje se tornar uma aromaeducadora e participar dessa turma se e somente se você tiver essas características. Você ama os óleos essenciais. Você já utiliza ou quer usar ainda mais eles em sua vida. Você quer uma vida melhor, com menos dores. Você deseja uma vida mais saudável, com mais prazer. Você acredita que as pessoas precisam conhecer essas riquezas da natureza. Você sente a necessidade de aprender mais sobre o uso seguro dos óleos essenciais. Você gosta de ensinar e ajudar os outros com tudo que aprendeu. Você quer ser parte de uma comunidade de pessoas positivas. Você quer mais informação, mais diversão e mais conexão. Se a pessoa que eu descrevi acima não se parece em nada com você, então não é um convite para você e você pode parar de assistir esse vídeo agora. Porque nesse momento, a gente está abrindo essa oportunidade apenas para um perfil muito específico de pessoas. Agora, e se essa que eu descrevi é você, eu vou te pedir então para se concentrar, pegar um papel e uma caneta e anotar tudo o que eu vou dizer. Para esse vídeo aqui, para se preparar para anotar e volte quando estiver pronta. É importante você entender o quão especial é esse convite que eu estou fazendo para você. Tudo certo? Pronta? Então anota tudo aí, fique tranquila, porque eu e o Rodrigo vamos responder todas as suas dúvidas. Pode ser pelo WhatsApp, a gente vai explicar com mais detalhes e tirar todas as dúvidas sobre a abordagem dos aromaeducadores. A gente preza pela educação, pelo relacionamento e pelo uso seguro dos óleos essenciais. E é assim que é. Para você se cadastrar na Doterra em nosso time de aromaeducadores, é muito simples e rápido. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para ter umas experiências ainda mais incríveis com os 10 óleos essenciais e sinergias que você vai receber na sua casa. Um grupo de pessoas comuns, como eu e você, que gostam de ajudar aos outros, que têm prazer em fazer o bem. Somos pessoas dedicadas a aprender para ensinar. Compartilhamos o propósito de expandir o conhecimento sobre o poder dos óleos essenciais. E a gente quer cumprir o importante papel de educar as pessoas sobre o uso seguro dos óleos essenciais. Somos pessoas que se preocupam com a segurança e a qualidade dos óleos essenciais que a gente usa e que a gente indica. E por isso mesmo, a gente escolhe usar os melhores óleos essenciais do mundo. Somos ainda pessoas que sentimos inspiradas por ter essa missão de mais ou menos 10 anos. Temos uma aromaeducadora por lar no Brasil, quem sabe até em Portugal. Somos um grupo de pessoas que, se quiserem, podem até ser remunerada por esta contribuição na proporção justa e proporcional do impacto positivo que tiverem ao seu redor. E como vai ser feito? Tudo começa
com o programa de formação de aromaeducadores, que vai ser ministrado diretamente pelo Rodrigo. São 30 dias, 100% online, com total flexibilidade de local e de tempo, para você fazer esse treinamento que vai chegar diariamente no seu e-mail. No final dos 30 dias de treinamento online e gratuito, você vai ter todas as informações e treinamento para decidir qual das diferentes maneiras você vai preferir desenvolver o seu papel de aromaeducadora, com a metodologia que a gente desenvolveu. Nós vamos ensinar passo a passo, com uma metodologia de aprendizado seguro, como você poderá ser a melhor aromaeducadora que você escolher ser. Temos pelo menos 4 perfis diferentes de aromaeducadores e a gente vai explicar tudo isso no primeiro dia do PFA. Um deles certamente vai ser ideal para você. E esse programa passo a passo é para você, mesmo se você achar que não sabe quase nada sobre os óleos essenciais. O PFA é para você. Se você ama os óleos essenciais, vamos ensinar tudo o que você precisa saber. A gente está muito feliz com tantos retornos positivos, de ter ajudado tantas pessoas que amam os óleos essenciais e que nos disseram que somente precisavam achar um lugar para se desenvolver. E eu quero aproveitar para compartilhar com vocês um áudio que uma aromaeducadora recebeu e que me deixou muito emocionada. Me deu mais certeza da importância do trabalho que a gente vai ter na vida de tantas pessoas. Eu mesmo sou apaixonada por óleo essencial, mas o pouco que eu sei foi de eu estar atrás, lendo e pesquisando na internet, procurando saber sozinha. Quer dizer, tendo uma informação dessa, um curso desse, minha filha, eu tô a primeira que eu tô lá para aprender mais ainda. Tu não sabe há quanto tempo eu procuro um negócio desse para me aprender. Tu não sabe há quanto tempo eu quero me aprofundar nessa questão dos óleos essenciais. Tu não tem noção. Minha irmã, eu vou dizer, pois tu caiu do céu mesmo. Porque, olha, pois eu quero... eu quero esse negócio de aromaeducador aí. Eu quero saber tudo isso daí. Porque tu é doido, eu quero participar disso aí. Primeiro porque eu gosto. Segundo porque... é a área terapêutica, é uma coisa que alia. E terceiro, porque também é um projeto que a gente está participando, né? É muito legal saber que a gente está impactando a vida de tantas pessoas em todo o Brasil e até mesmo em outros lugares. A gente realizou um sonho: organizar, gravar e colocar no ar um curso básico, gratuito, com linguagem fácil e muito material de apoio para ajudar ainda mais no conhecimento sobre o uso seguro dos óleos essenciais. A gente preparou tudo com muito estudo, com muito amor e carinho, e presenteamos você com um curso que a gente adoraria ter feito quando começamos os nossos estudos sobre os óleos. E eu sempre falo que falar difícil é fácil, mas falar fácil e ser entendido é que é difícil. Para chegar no formato final do programa de formação de aromaeducadores, nos conteúdos sistematizados e simplificados, foram meses de intensa preparação, mais de 2.000 horas de estudo, fichamento, produção de conteúdo, mais de R$50 mil investidos em cursos, livros e também para experimentar os principais óleos essenciais do mundo. E aí, o que vai ser mais fácil para você? Percorrer todo esse caminho ou ter muito mais rápido o resultado final de toda essa jornada com materiais simplificados e organizados? E tudo isso investindo menos de 1% do valor e do tempo que a gente investiu. É isso mesmo. Não vai custar por módulo, nem vai custar R$2 ou R$3 mil. Você só vai precisar adquirir no link exclusivo dos aromaeducadores um kit com os 10 melhores óleos essenciais e sinergias do mundo e vai poder participar gratuitamente da nossa primeira turma de formação de aromaeducadores. Você não ouviu errado. É só adquirir o kit com o link que eu vou te enviar por e-mail ou por WhatsApp. E além de ter todas essas riquezas para experimentar individualmente ou para fazer sinergias incríveis, você vai poder participar gratuitamente da nossa primeira turma de formação de aromaeducadores. E só para relembrar, o kit vem com 7 óleos e 3 sinergias: a lavanda da Bulgária, o olíbano da Somália, a melaleuca da Austrália, o hortelã-pimenta com elevado mentol cultivado nos Estados Unidos, o limão siciliano da Sicília e a tangerina e a copaíba aqui do Brasil. E ainda as 3 sinergias:
respiratória, de proteção e de relaxamento dos músculos e juntas. Quanto você pagaria para ter as gotas mágicas da melhor lavanda do mundo produzida na Bulgária, do Oriente Médio, o melhor olíbano, a melhor melaleuca diretamente da Austrália, outros 4 óleos com qualidade muito superior e 3 sinergias preparadas com perfeição para 3 usos do dia a dia? Se você fosse comprar em qualquer lugar em vidros de 15 ml, você pagaria R$ 1.609. Com desconto de 25% que a doTERRA dá para os clientes cadastrados, o valor cairia para R$ 1.207. Mas você não vai pagar isso tudo. A doTERRA preparou um kit especial para a chegada dela no Brasil, com vidros de 5 ml para que todo mundo possa experimentar a qualidade e a potência desses óleos. Normalmente, os vidros de 5 ml são vendidos pela metade do preço dos vidros de 15. Então, o valor justo desse kit seria R$ 899. E com desconto de 25%, cairia para R$ 674. Mas também não vai ser esse preço que você vai pagar. Enquanto durar o estoque do primeiro lote, o valor do kit Brasil vai ter ainda um desconto extra de 26% sobre o valor que já teria de desconto, ou seja, o kit vai sair por apenas R$ 499. Então, Thaís, você tá me dizendo que eu posso experimentar os 10 melhores óleos do mundo da doTERRA e ainda participar de graça do programa de formação de aromaeducadores, investindo apenas o valor do kit R$ 499? Sim, é isso mesmo. E tem mais. Você vai ganhar a assinatura anual para comprar com desconto de 25% qualquer óleo essencial ou sinergia da doTERRA. E essa assinatura custa R$ 80 e vai poder também participar do plano de fidelidade que dá produtos grátis, dá dinheiro de volta em pontos de 100% do que gastar com o frete e de pelo menos 10% do que você gastar em reais em pontos para você trocar por novos óleos. E o melhor, com o tempo, esse percentual vai subindo e chega a 30% de retorno do valor da sua compra mensal em pontos. Esse valor, com todas essas vantagens, vão ser só para o primeiro lote da doTERRA, nesse kit de celebração da sua chegada aqui no Brasil. É um valor que eles fizeram para permitir que todo mundo pudesse experimentar essas maravilhas da natureza e que pudessem perceber a diferença na qualidade, potência e pureza da doTERRA. O valor é realmente surpreendente e a gente não sabe por quanto tempo eles vão manter esse preço tão baixo. Para garantir o seu kit, basta seguir as instruções que eu vou te enviar e se deliciar com os óleos essenciais e com as incríveis aulas do PFA, que você vai poder assistir quando tiver um tempinho, começando o seu dia, naquela folga do almoço, ou até mesmo quando as crianças estiverem dormindo. E eu vou contar uma coisa. Esse curso de formação vai ser feito pelo Rodrigo, que é até mais tímido que eu. Ele resistiu por mais tempo para poder aparecer do lado de cá das câmeras. Mas ele é uma pessoa incrível que vocês vão amar e vão poder interagir com ele em um grupo menor, digamos um pouco especial. O Rodrigo é formado em administração, fez mestrado e doutorado em estratégia, foi executivo de muito destaque e sucesso, consultor de estratégia de grandes empresas e governos, foi professor de estratégia e marketing no MBA da GV, foi até convidado para assessorar de forma estratégica figurões nacionais. Tudo que ele fez, por sempre ter feito com o coração e extrema generosidade, sempre foi um líder amado e valorizado pelo time. Quando a gente conheceu os óleos essenciais, a gente sentiu que eles não sairiam mais das nossas vidas. Isso nos fez buscar uma vida ainda mais saudável, com muito mais propósito, ajudando diariamente mais pessoas. E ao longo desses meses, o Rodrigo criou esse incrível programa de aromaeducadores, feito junto com almas incríveis que já fazem parte do nosso projeto, que já são aromaeducadores. Eu que acompanhei tudo de perto e vi tudo que vem por aí, tô super animada. Eu quero até rever algumas aulas, agora como aluna do Rodrigo. Vai ser muito legal a gente ser colega de turma, já imaginou? E se a gente fizesse a conta da qualidade dos óleos essenciais e do curso de formação, certamente esse programa teria um preço muito maior. Mas a gente quer que ele seja o mais acessível possível,
para que o dinheiro não seja um impeditivo para ninguém. Então está feito o convite para você seguir com a gente nessa jornada de aprender para ensinar. Você já teve uma pequena amostra do que é o nosso projeto pelas apostilas que a gente enviou junto com as aulas e pelo carinho que você deve ter percebido que a gente tem ao ensinar. Vibracionalmente, a gente sabe que semelhantes atraem semelhantes e eu sinto que teremos lindas almas com a gente nesse projeto. Eu quero manifestar desde já a nossa gratidão ao universo por cada uma das pessoas que se sentirem tocadas por esse chamado e que farão parte dessa primeira turma com a gente. Ainda temos muitas apostilas e muitos ensinamentos úteis para a sua vida. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. A gente não esperava uma demanda tão grande pelos óleos essenciais da doTERRA e que cresceu muito depois que a doTERRA divulgou os valores do kit e dos óleos avulsos. Quando a gente compara o preço por ml e por gota, os valores dos óleos essenciais da doTERRA ficaram equivalentes ou até mesmo mais barato que as marcas nacionais. Então ficou ainda mais irresistível ter essas maravilhas na caixinha dos tesouros e todo mundo agora quer aproveitar essa oportunidade e experimentar esses óleos essenciais. Só na nossa página do Facebook a gente tem mais de 150 mil pessoas nos acompanhando. Então a gente sabe que infelizmente vai acabar logo. Então, agora é a hora de você se cadastrar e fazer o seu pedido do Kit Brasil. Qualquer dificuldade ou dúvida, você já sabe, né? Me chama no WhatsApp. E agora, depois de tudo que eu te disse e de tudo que a gente está te oferecendo, não tem mais nada que eu possa fazer. Se você entendeu que isso pode ter valor para você, vem, dê essa chance para você e para a gente mostrar que existe um caminho ainda melhor na vivência com os óleos essenciais. Agora, se não fez sentido nenhum para você, não tem nenhum problema. A gente te deseja tudo de melhor. Sabemos que existem 3 tipos de pessoas. As pessoas que vão ignorar esse convite e seguir igual sem querer aprender. As pessoas que mesmo sem testar os óleos da doTERRA vão preferir seguir com os óleos que já usam. E terão as pessoas que vão decidir agir, aproveitar essa oportunidade e fazer parte da equipe de aromaeducadores. Se você sente que existe uma chance de ser realmente ótimo para você ser parte do nosso time, nós agradecemos a sua confiança e esperamos você do lado de cá para iniciarmos a sua jornada como aromaeducadora, passo a passo. Nós confiamos em você para tomar a melhor decisão para sua vida e esperamos mesmo que você decida ser parte do nosso time, decida ser reconhecida como uma aromaeducadora e mais que isso, decida se preparar para ajudar as pessoas a melhorar o mundo que vivemos. Seja muito bem-vinda e muito obrigada por confiar em nosso sonho e escolher que ele também seja o seu. Gratidão a você. Eu tenho certeza que seremos um grupo com as mais lindas almas para transformar vidas, famílias e comunidades, uma gota de cada vez. Vem com a gente que a sua vida vai ser muito mais prazerosa e com muito menos dificuldade de saber como aproveitar cada um dos óleos essenciais. Olá pessoal, meu nome é Isis, eu sou farmacêutica, terapeuta integrativa. Eu sou a Vanessa Ziglioli, falo aqui do Rio Grande do Sul. Olá, eu sou a Cami Cristóforo, sou coach de saúde integrativa. Oi, meu nome é Mara, tenho 24 anos, sou estudante de artes visuais em Juiz de Fora, Minas Gerais. E agora também sou uma aromaeducadora. E eu vim contar um pouquinho pra vocês de como os óleos entraram na minha vida, na minha história, no meu trabalho e como hoje eles são importantes pra mim. Porque muitas vezes tu consegue, com uma gota, algumas coisas assim milagrosas, né? Eu cresci ouvindo falar de óleos essenciais, mas eu nunca dei muita bola. Eu conheci a Thaís e o Rodrigo em outubro, no evento Consciência Essencial do André Ferraz, em Tiradentes. Foram 3 dias incríveis que eu passei ao lado deles, literalmente, porque durante os 3 dias nós nos sentamos na primeira fileira, lado a lado, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer os óleos essenciais da doTERRA. E eu experimentei todos que eu pude e já naquele momento me apaixonei por todos aqueles aromas, todos aqueles vidrinhos maravilhosos. E aí, com a inauguração do consultório, eu quis buscar coisas melhores, né? Então, assim, acabei conhecendo a página Riqueza dos Óleos, cheia de informações super úteis, importantíssimas, que foi para mim um diferencial muito grande, a questão da informação. Todo esse suporte, essa atenção muito querida do Rodrigo e da Thaís,
que pra mim são meus musos inspiradores, né? Porque já conversam bastante com o público, compartilham muitas informações. E quando Thaís e Rodrigo passaram a me ensinar mais sobre o poder dos olhos, aliás, sobre a melhor forma de utilizá-los, aí sim eu comecei a aprender e eles começaram a ser mais efetivos na minha vida, na minha rotina, na rotina com as minhas filhas. Desde então, o Rodrigo e a Thaís estão sempre em contato, sempre presentes junto comigo, são super disponíveis para responder qualquer dúvida, qualquer que seja, estão sempre dando muito apoio. Trocas e compartilhamentos, eles estão sempre muito acessíveis, estão sempre ajudando a gente, sempre trazendo informações, novidades. Então isso para mim me deu um carinho, porque foi uma atenção bem despendida, eles são super organizados. Que eu acho que é isso, a essência de tudo é ser um educador, e o óleo essencial acaba sendo a consequência, né, de tu utilizar. E eu queria dizer para Thaís e para o Rodrigo que a página deles é maravilhosa, todo o conteúdo é maravilhoso e eu quero aprender mais e mais para poder disseminar o poder dos óleos essenciais para mais pessoas. Os processos que eu estou trabalhando são processos que eu não vou, não é daqueles paliativos, né? É um processo onde eu estou trabalhando de fato o cerne da questão. Então isso me deixa muito feliz e é o que me faz ser parte desse time maravilhoso. Um beijo. Então eu deixo um beijo especial para todos vocês e que vocês estejam abertos para essas novas possibilidades.